Olá meu amigo, olá minha amiga, você acabou de acessar o canal Mudança Interior. E vamos aqui hoje, eu vou estar relatando para vocês uma projeção astral a qual eu tive e tive uma experiência ali nessa projeção com alguns seres, alguns espíritos desencarnados. Pessoas que viveram aqui nessa terra e por um motivo ou por outro desencarnaram. E uma dessas pessoas é até parente meu. Então foi assim. Eu estava na projeção, eu estava dentro de casa, na sala, e de repente, este meu parente apareceu. De dentro da casa eu olhei para fora pela janela, era uma casa antiga de madeira, e aquelas janelas, para você que é mais antigo, você que viveu essa época, aquelas janelas de madeira de abrir e fechar. Abria para fora, fechava, tinha tramela para trancar elas, né? Aquela janela grande. Então eu olhei por aquela janela e esse parente meu encostou, ele veio com a moto, encostou lá pro lado de fora. E eu fui em direção à janela e cumprimentei ele, ele me cumprimentou. Mas assim que eu cumprimentei ele, eu não vou aqui relatar nomes para não ficar chato para a família, né? Assim que eu cumprimentei ele, então ele me cumprimentou também. Eu na minha mente, na minha projeção ali que eu estava, muitos podem chamar de sonho, eu chamo de sonho lúcido, ou então projeção astral. Ali na minha mente eu já sabia que ele não estava no mundo físico. Eu já queria relatar para ele, perguntar para ele, né? Como que era ali no mundo espiritual, onde ele estava vivendo, como que era lá e tal. Eu tinha 1 milhão de perguntas para fazer para ele, pois eu sabia que ele tinha desencarnado. Porém, antes mesmo de eu começar as perguntas, apareceu do nada um rapaz do lado dele. Num passe de mágica, apareceu um rapaz do lado dele. E quando esse rapaz apareceu, eu também já tinha consciência que era outra pessoa desencarnada, porém eu não conhecia esse rapaz. Aí de repente eu estava ali conversando mais um pouquinho, apareceu outro rapaz sentado assim, beirando a casa, e eu vendo tudo isso pela janela. E cada ser desse que ia aparecendo, eu já sabia que era uma pessoa que estava desencarnada, estava no mundo espiritual, assim como este parente meu também estava no mundo espiritual. E apareceu uma moça. De repente eu já estava no interior da sala, nessa visão, nessa projeção. Eu me vi no interior da sala dessa casa, já conversando com um dos rapazes que havia aparecido ali. Ele era bem alto, era mais alto que eu tenho 1,80 m, ele devia ter 1,95 m por aí. Então eu estava ali conversando com ele, com esse rapaz, e olhava pela janela e via esse parente meu lá fora, junto com essas outras almas que estavam lá, né? Esses espíritos que estavam lá. Então eu disse para esse rapaz alto, eu falei, eu vou avisar ele. Eu tenho que avisar ele que ele desencarnou. Porque pelo que eu entendo, ele parece que não tem a consciência ainda que ele está desencarnado. Daí esse rapaz alto disse, não faça isso, porque ele não vai entender. Nós estamos na mesma frequência que ele. Nós estamos desencarnados, assim como ele está desencarnado, e estamos tentando ajudar ele. Estamos tentando alertar ele que ele já não pertence mais ao mundo material. E ele não quer entender. Como que ele vai entender você, né? E nisso eu me lembrei daquela passagem, né, bíblica, ali que fala do rico e do Lázaro, né? Onde o rico queria voltar para alertar os seus familiares. E aí então Abraão disse para o rico, né, naquela passagem, naquela metáfora ali, Abraão disse para o rico que não daria certo, porque se eles não acreditam nem nos vivos, quem dirá acreditar nos mortos, né? Então tem uma certa semelhança essa passagem ali do rico e do Lázaro, né? Com essa projeção minha. E nisso que o rapaz disse para mim não alertar, não falar, porque ele não ia me entender, me veio muitas perguntas para fazer para aquele rapaz. E eu queria fazer essas perguntas, porém quando eu vinha a tentar começar a perguntar, acontecia coisas ao meu redor. Então eu olhei e de repente um dos rapazes já estava ajoelhado no meu quarto orando.
naquela casa ali, estava no meu quarto orando. E de repente eu olho e vejo uma moça. Engraçado. Ela estava vestida como né, a Chapeuzinho Vermelho. Uma roupa parecida. E estava com um pão na mão. E ela, do lado de fora da casa, ela enfiou este pão para dentro da casa. O pão, a mão dela e o braço dela ultrapassou a parede da casa. Por fora ela enfiou a mão e o braço e o pão para dentro da casa e fez o sinal como se estivesse me entregando aquele pão. E eu fui lá no quarto e peguei aquele pão e perguntei para esse rapaz alto que estava falando comigo se seria lícito aquele pão, se seria uma coisa boa. E ele me disse que era só eu fazer uma prece, uma oração, que estava abençoado. Então eu me voltei de novo para aquele rapaz, larguei o pão ali de lado e eu ia fazer uma pergunta para ele. Eu ia perguntar para ele se por acaso, quando o ser humano desencarna, se ele consegue se materializar e trazer algum recado para nós que estamos aqui encarnados, ou se ele consegue se materializar e fazer coisas, fazer tragédias. Porque na minha mente eu pegava nele, na visão, na projeção astral, eu pegava no braço dele, eu pegava na mão dele e apertava. Era como se eu estivesse pegando um ser humano aqui agora, na realidade, na matéria. Era como se eu apertasse uma pessoa aqui acordado, sem estar em projeção. Era muito real, era uma projeção astral, porém era real. Eu apertava o braço dele, apalpava aquele rapaz, porque eu sentia que era do bem. E então veio na minha mente de perguntar se por acaso eles tinham permissão de se materializar para poder interagir aqui na Terra. E até veio na minha mente que acontecem muitas tragédias, né? Infelizmente esse mundo aqui Jesus disse, o mundo já é do maligno, né? Então muitas coisas feias acontecem nesse mundo, muitas tragédias. Jovens que entram em escola, matam crianças na facãozada. Pessoas que entram em escolas e matam muitas pessoas ali atirando. E mil e uma cagada que acontece nesse mundo, né? Tranqueiragem. Só coisa triste. Então veio na minha mente de perguntar isso a ele, porque eu senti que talvez poderia ser uma dessas cagadas, dessas coisas que acontecem no mundo aí, essas tranqueiradas, poderia ser algum espírito que influenciou a mente dessas pessoas para eles fazerem essas atrocidades, né? Então quando eu ia para perguntar para ele sobre isso, aí então eu voltei da projeção astral, eu acordei. Então fiquei sem essa resposta, não foi permitido eu fazer essa pergunta. Mas eu quero dizer para você aí que está do lado de lá, você que está me assistindo agora, esse é um relato verdadeiro e fiel. E talvez você se identifique comigo. Talvez você tenha tido aí experiências quando você dorme, reais. E você diz, eu tive um sonho, parecia real, não foi um sonho. Isso foi uma projeção astral. Você dormiu e foi interagir no mundo espiritual. Então eu quero que você deixa isso o seu relato, se você puder, deixa o like. E essa pequena história que eu acabei de contar para você agora, tire suas conclusões. Para mim é real a reencarnação e a vida após a morte. Para mim. Talvez para você não seja. Mas que você possa ou deixar seu like ou talvez não o like. Quando você dislike também, o YouTube entende que o vídeo está sendo interagido. Ok? Comente se você quiser. Eu só quero deixar para você um abraço e pedir para o Senhor Jesus Cristo proteger a tua vida, guardar de todo mal. Que Ele proteja quando você esteja acordado e quando você estiver dormindo. Tá? Fica com Deus, um abraço
e que a mudança possa começar interiormente na tua vida e na minha, ok? Tchau, obrigado.